O fornecimento de habitação e alimentação para os empregados rurais, um problema que poucos sabem. Pessoal, muito prazer, meu nome é Guilherme Magalhães, eu sou advogado trabalhista, especialista em direito do trabalho e em execução trabalhista. Hoje eu estou aqui para contar um probleminha que muitos empregados rurais e também os seus empregadores não têm ciência da existência desse problema. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que todos esses meus vídeos longos aqui do meu canal possuem um artigo. Esse artigo é postado no meu blog do Jus Brasil. Trabalhista com o Guilherme da mesma forma. Lá você consegue ter a experiência completa caso esteja vindo diretamente por meio do vídeo, sem estar lendo o artigo acompanhado. O primeiro ponto, pessoal, que a gente tem que ressaltar nesse problema é que, caso não cumpridos os requisitos da lei especial que rege o trabalho rural, ficará caracterizado o salário in natura. Então a gente teria os reflexos em FGTS, INSS, 13º e férias, por exemplo. De forma geral, esse é o grande problema. Poucas pessoas sabem da existência desse problema. O primeiro ponto para a gente iniciar a tratativa aqui é explicar o que é uma verba do caráter salarial, que seria esse salário in natura. As verbas elas são subdivididas em dois tipos, sendo a primeira salarial e a segunda indenizatória. Sendo que as salariais ela tem a ideia de ser uma contraprestação ao serviço prestado pelo trabalhador. Ou seja, ele trabalhou e como forma de contraprestação aquele tempo que ele despendeu em face do empregado, será feito o pagamento de um valor. Então, são verbas de natureza salarial, que consequentemente possuem reflexos dentro das verbas vamos colocar assim, salariais também, né? Porque o 13º ele é influenciado por essas verbas salariais, o FGTS é influenciado por essas verbas salariais e as férias também, dentre outros. Ou seja, aquele FGTS que você tem ali depositado após trabalhar 10 anos como empregado rural poderia ser muito maior caso soubesse dessa necessidade que a lei do empregado rural atribui especificamente, por ser uma característica de natureza salarial. Passando ao segundo tipo de verba que nós temos a verba de caráter indenizatório. Todas essas verbas visam compensar alguma despesa que o trabalhador teve pelo trabalho. Ou seja, a partir do momento que aquele trabalhador teve que despender um valor X, essa verba vai ser recompensada pelo empregador, então ela é indenizatória, porque foi um gasto que o empregado teve, da qual está sendo recompensado de maneira equivalente, certo? E agora, para a gente ultrapassar esses pontos, também é necessário entendermos a situação de que, se o empregado, a partir do momento que ele não vai atrás desses valores, do caráter indenizatório dessas verbas, nós acabamos perdendo um pouco da natureza dela ao longo do tempo por conta da prescrição bienal. Fato é que a legislação, de maneira geral, por meio de súmula do TST, pergunta e expõe que existe a regra do para e pelo trabalho. A partir do momento que algo é fornecido para o trabalho, ele não tem a natureza salarial, não seria um salário in natura, seria de natureza indenizatório. Isso tudo está previsto ali na súmula 367 do TST, que assim prevê: a habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado quando indispensáveis para a realização do trabalho, ou seja, para o trabalho, não tem natureza salarial, ainda que no caso de o veículo seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Beleza? E agora, uma questão que a gente volta um pouquinho no artigo é a respeito por que o empregado rural possui legislação específica. Pessoal, é necessário entender que a legislação geral, ou seja, a CLT, ela prevê de forma muito abrangente muitas coisas. Caso fosse necessário que ela prevesse de forma específica outros pontos, então nós estaríamos ali de quilômetros, vamos colocar assim, de legislações exclusivas dentro da CLT para prever situações específicas. Ou seja, seria uma bagunça. Então, o legislador, ao prever essa situação, deixou livre para que fosse editado outras leis para prever situações específicas. No caso do empregado rural, existem situações muito específicas, a sazonalidade do trabalho, safra, período ou não de safra, questão de esforço físico bruto necessário nessa situação. E pessoal, voltando agora ao caráter, à súmula, por que isso não se aplica ao empregado rural?
A Lei 5.889 de 73 é responsável por essa previsão, ou seja, é responsável por definir o empregado rural como uma categoria especial. Ela, em seu artigo 9º, em seu parágrafo 5º, assim prevê: a cessão pelo empregador de moradia e de sua infraestrutura básica, assim como bens destinados à produção para sua subsistência e de sua família, não integram o salário do trabalhador rural, desde que caracterizado como tais, em contrato escrito, celebrado entre as partes, com testemunhas e notificação obrigatória ao respectivo sindicato de trabalhadores rurais. Ou seja, 90% dos casos que nós temos no Brasil de empregado rural, eu tenho uma plena convicção de que não ocorre um contrato, muito menos a assinatura de duas testemunhas e pior ainda seria a notificação do sindicato. Então esse é um grande problema que você, empregado rural e empregador rural também, caso esteja aqui acompanhando, devem ter ciência que isso pode futuramente se tornar um grande problema ao empregado ao perder dinheiro por não ter corrido atrás desse seu direito e ao empregador por também despender de dinheiro posterior a uma condenação, por exemplo. E vale lembrar que o próprio TST, por meio de jurisprudência, já afastou a incidência daquela súmula que nós lemos aqui. Então, você em algum momento pode falar, por que a súmula não é aplicável? Porque o próprio TST entende que é uma categoria especial regida por lei própria, então devem ser atendidos os requisitos da lei própria. Obrigado, pessoal.